que significa Cautio pro expenses? Quando é utilizado a Cautio pro expenses, ou caução para cobrir as despesas do processo e honorários advocatícios? Como é que funciona essa regra? Nós vamos encontrar uma regra muito específica prevista no artigo 83 do Código de Processo Civil, que traz uma exigência de caução para cobrir eventual pagamento dos ônus sucumbenciais, das despesas do processo e dos honorários advocatícios sucumbenciais. É uma regra muito específica aplicada também num caso muito específico. Vamos ler o artigo 83 do CPC. Ele fala o seguinte: o autor brasileiro ou estrangeiro que residir fora do Brasil ou deixar de residir no país ao longo da tramitação do processo prestará caução suficiente ao pagamento das custas e dos honorários de advogado da parte contrária nas ações que propuser, se não tiver no Brasil bens imóveis que lhe assegurem o pagamento. Observe, o que está falando aqui? Que o autor pode ser brasileiro ou estrangeiro. Se ele residir fora do Brasil ou deixar de residir fora do Brasil, ou seja, é um estrangeiro que propõe uma ação aqui no Brasil, ou um brasileiro ou estrangeiro, não importa, que ajuize uma ação no Brasil e no curso da ação ele vai residir no exterior, ele tem que deixar aqui uma caução, uma garantia para pagamento de custos e honorários de advogado, caso ele venha a perder a causa. Então, era uma garantia mesmo, uma precaução. Quer dizer o seguinte, olha, se você ajuizou uma ação aqui no Brasil e mora no exterior, ou vem a morar no exterior, o juiz pode falar assim, opa, tem risco dessa pessoa perder a causa, ser condenado ao pagamento do ônus da sucumbência e não ter condições de arcar porque não tem nenhum bem aqui no Brasil. Então, se ele não tiver bens imóveis no Brasil que assegure esse pagamento, o juiz pode exigir essa caução. E o parágrafo 1º do artigo 83 diz: não se exigirá caução de que trata o caput. 1. Quando houver dispensa prevista em acordo ou tratado internacional de que o Brasil faz parte. 2. Na execução fundada em título extrajudicial ou no cumprimento de sentença. E 3. Na reconvenção, que é aquela ação do réu contra o autor no procedimento comum. O parágrafo 2º diz o seguinte: verificando-se no trâmite do processo que falcou a garantia, poderá o interessado exigir reforço da caução, justificando o seu pedido com a indicação da depreciação do bem dado em garantia e a importância do reforço que pretende obter. Então, caberá ao autor, de forma incidental, ou seja, no curso da ação, prestar essa caução, essa garantia, no momento da propositura da ação. Essa regra é muito parecida com a que existia no CPC antigo em relação a algumas ações cautelares, quando o postulante dessa ação, o autor da ação, ele era estrangeiro ou era uma empresa internacional, por exemplo, com sede fora do Brasil e que não tinha bens aqui. É uma regra muito interessante, utilizada para proteger aqui a pessoa que está aqui no Brasil sendo demandada e para evitar que, uma vez que o autor venha a perder a causa, que esse réu tenha como receber esse valor dos ônus sucumbenciais. É uma regra preventiva que evita a demanda temerária, a irresponsabilidade e o abuso de direito. Faz com que o autor que resida ou venha a residir no exterior, ele garanta, por essa caução, esse pagamento de custas e honorários advocatícios comerciais, caso esse autor venha a perder a causa. Detalhe importante nesse parágrafo que eu acabei de ler para vocês é que, se porventura foi prestada uma caução, vamos imaginar, foi entregue um carro em garantia ou um imóvel em garantia e esse bem foi depreciado ou se perdeu por algum motivo, o que pode acontecer? O réu pode requerer a substituição dessa caução por uma outra idônea para que a ação continue. Essa caução ela passa a ser um pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular do processo. Muito interessante que, se não for cumprido, se o autor for intimado para prestar caução e ele não prestar, o juiz pode extinguir, sem resolução de mérito, o procedimento. Um abraço e até mais.